Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, que prazer imenso ter todos vocês aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos, você que está nos acompanhando aí. Podem sentar-se, fiquem à vontade. A casa é sua, a casa é nossa, porque estamos na casa do nosso Pai, o Abba Pai. Da mesma maneira, você que está em casa, sinta-se à vontade, você está aí apenas num lugar diferente, separados de nós geograficamente, mas estamos conectados no amor do Pai. Que Deus te abençoe, que você aqui prepare o seu coração para que o Espírito Santo de Deus te convença. Da mesma maneira você em casa, porque eu mesmo, queridos, eu não tenho poder de convencer ninguém a nada. Eu estou aqui nessa noite pela graça e a misericórdia de Deus, amém? Eu quero te dizer que eu estava buscando a Deus e eu falei, Senhor, o que tu queres? Falar primeiramente em mim, para que no domingo eu esteja ali com os teus filhos. E eu gosto muito de falar, mas também eu gosto muito de ouvir. Gosto de observar as coisas e aprender com os detalhes. E eu acredito muito que esses aprendizados, eles vêm por pessoas próximas com as quais nós nos relacionamos. Todos nós precisamos de modelos. Precisamos de pessoas que são modelos de Deus aqui nessa terra. Porque através da vida dessas pessoas, eu e você seremos moldados à imagem e semelhança de Deus. E em alguns momentos, quando eu estou com os nossos pastores, às vezes sem que eles percebam, eles estão me ensinando e me transformando num ser humano melhor. Às vezes eu observo as atitudes deles com relação a algumas situações. E eu observo a expressão do caráter de Deus. Quando eles amam ainda mais, quando eles perdoam ainda mais, quando eles decidem andar uma milha a mais, quando eles renunciam, quando eles se humilham. E esses dias eu estava observando algumas situações que falou muito ao meu coração. E num determinado dia, semana passada, eu cheguei na minha casa e eu conversei com meu marido que eu tinha tido conhecimento que estava se formando um grupo de WhatsApp para ajudar um amigo que esteve juntamente com a sua esposa muitos dias no hospital, na UTI, e estavam precisando ajudar esse amigo nesse momento. E eu cheguei em casa e comentei, como qualquer um outro assunto que a gente comenta com o nosso esposo, com a nossa esposa no final do dia. E quando eu falei para ele, ele prontamente disse assim, a quem eu procuro para que eu possa me alistar nessa missão e servir o meu irmão? E eu olhei para ele, ele falou, a quem eu devo procurar? Eu falei, calma aí que eu vou atrás de quem me informou para nós sabermos quem você deve procurar. Consegui o telefone, passei para ele, ele fez o contato e de lá ele passou a fazer parte desse time de servos para ser instrumento ali na vida do irmão. E o irmão estava em processo de reabilitação, foram muitos dias enfermos, e ali ele precisava de todos os cuidados mesmo. As suas necessidades fisiológicas, ele não conseguia se levantar para fazer, então ele precisava de alguém, cuidando dele, para dar água com o algodão na sua boca, ele precisava de ajuda. E o que me chamou a atenção, queridos, foi porque nós estamos num período difícil, onde mesmo que as pessoas estejam doentes, elas têm evitado de ir ao hospital. É verdade ou não é? Elas buscam se tratar em casa,
porque nesse período de pandemia, o que a gente tem como certo é que se eu for ao hospital, lá eu estou correndo mais risco ainda, não é verdade? E aí eu fui para o quarto e falei, meu Deus, eu comigo mesma, o que conduziu meu marido a se oferecer nesse grupo? Porque, queridos, venhamos e convenhamos, é fácil eu me oferecer no momento a qual a gente está vivendo, quando se trata de um parente, do esposo, da esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe ou de um irmão. Só que era um amigo precioso, sim, mas que lá no passado nós não tínhamos vínculos tão próximos. Não eram amigos a ponto de estarmos juntos, uns na casa dos outros. E eu falei, o que leva uma pessoa nesse momento a se oferecer para ir para um hospital, sair do conforto da sua casa e cuidar dessa maneira de alguém? Quando foi o dia que ele entrou na escala, ele chegou para mim e falou, é hoje que eu vou. E eu falei, é? Ele falou, é. Eu entro 7 horas e saio amanhã às 7, a hora que o meu substituto chegar. Ele começou a pegar umas mudas de roupa, pegou um cobre-leito, dobrou, botou embaixo do braço, me beijou e falou, amor, eu estou indo. Qualquer coisa você me liga. Falei, tá bom. Lá fui eu ser ministrada novamente no meu quarto. Porque eu falei, meu Deus, e se ele adoecer lá? E se ele pegar esse vírus e vier com uma força muito grande, porque ele pegou e foi leve? E eu ficar viúva e eu perder meu marido? Aí a minha carne começou, meu Deus, como eu tenho sido uma mulher de pequena fé. Porque ele se lançou e foi. E eu estou aqui, com medo, preocupada. Eu vou orar. E comecei a orar. Só que na minha cabeça, eu queria ter a resposta do que tinha conduzido ele aí. E aí, queridos, Deus ministrou ao meu coração a toalha, a bacia e o machado. E esse é o tema da nossa ministração nessa noite. Então, para você que está anotando, para você que está em casa anotando, então nosso tema é a toalha, a bacia e o machado. E eu quero te convidar, vamos abrir as nossas Bíblias? Aleluias! Em João 13, do 1 ao 17. Eu posso usar esse aqui? Não, né? Ah, então tá bom. Só... É porque colocaram, né? Aí ele disse, é para ficar sobre aviso. Falei, vai que tá os dois ligados e eu não estou sabendo. Todo mundo achou aí, queridos? Amém? Então vamos lá. O título aqui da minha versão NVI tá, Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo.
vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Oh Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é a mesma, Senhor, de ontem, de hoje e será eternamente. Pai, é através da tua palavra que nós temos, Senhor, a direção certa, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Então, Senhor, abre a mente e o coração de cada filho teu aqui nessa noite. Usa o meu nada, Senhor, e através do Espírito Santo, faz o que tu quiseres fazer. Convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui na tua única, total e exclusiva dependência. Por isso nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui está falando de Jesus lavando os pés dos seus 12 discípulos. E esse versículo, esse capítulo aqui, até o versículo onde nós lemos, ele fala de um contexto que antecedia a Páscoa. Esse período era um período onde as pessoas, elas iam muito para Jerusalém. Elas partiam para Jerusalém, porque eles chegavam antes para fazer a purificação. Porque era uma data muito celebrada, uma data especial. E eles se purificavam os seus corpos e as suas casas. E aqui, Jesus foi convidado para um jantar, para um banquete, para uma ceia, juntamente com os seus discípulos. Chegando ali, naquela casa, Jesus, com os seus discípulos, eles entraram, e ao entrar, era uma prática da época, e é assim ainda no Oriente, de quando você chega numa casa, onde você é visitante, onde você é convidado, você tira os sapatos, e você entra descalço. E como convidado, os seus pés são lavados. Jesus esteve em forma de homem, e andou muito, curou andando, libertou andando. Então, longas eram as suas caminhadas. Naquele período não existiam as ruas pavimentadas. Se hoje, aqui na nossa cidade, a gente ainda tem dificuldade, que dirá lá onde eles estavam naquela época. Então, eu entendo que havia o quê? Muita sujeira, muita poeira, pedras, pedregulhos, talvez até lama. O transporte era feito, transporte de carga, através dos camelos, das mulas e dos cavalos. Então, além de toda essa sujeira natural, isso é a minha versão, tá? Eu acredito que ainda tinha muitas fezes no caminho. Esses homens, eles seguiam Jesus, andavam com Jesus, eles não tinham uma bota, eles não andavam de coturno, usava-se muito as sandálias de tiras, sandálias que os pés ficavam expostos a todo tipo de sujeira.
No Nordeste, na terra dos meus pais, esse tipo de sandália chama alpargatas. Quem é nordestino aqui? É esse mesmo nome, né? Alpargatas. Então, queridos, e assim eles chegaram ali onde eles foram convidados. Tiraram as suas alpargatas e seus pés estavam sujos. Sentaram para poder participar do banquete, da ceia. Não tinha aquela mesa, como alguns lares têm aquela mesa de jantar, bonita, decorada. Sentava-se em almofadas. E com isso, os pés ficavam muito próximos. Quem fazia esse serviço de limpar os pés dos convidados era o menor da casa. Era o menor servo. Era o escravo. Só que aqui no texto diz que esse escravo não chegou. E quem se levantou para lavar esses pés? Jesus. Então olha que atitude indescritível desse líder. Esse exemplo de liderança. Então o problema surgiu, a situação estava ali diante dele, e ele não aguardou por ninguém. Ele foi, se levantou, tirou a sua capa, ajoelhou-se, pegou a toalha, botou em volta da sua cintura uma bacia, a água, e foi lavar os pés dos 12, inclusive de Judas, que logo o beijaria e o entregaria para a morte. Falei, meu Deus, será que se fosse eu teria lavado os pés de Judas, sabendo que depois ele me beijaria e eu morreria? Você já se perguntou? Eu me perguntei. Falei, Jesus, ele lavou os pés dos 12. Quando ele tira a sua capa, eu entendo que ele se despiu da sua autoridade. A capa naquela época, ela era como se fosse um estátua. Ela era um estereotipo. Por que um status? Porque sabia se a pessoa era de uma classe maior ou menor através da sua capa. Uma pessoa que tinha uma condição de moradia, de rua, ele não ia usar uma capa do melhor linho. Já uma pessoa que tinha uma condição melhor, um mestre, ele vestia uma capa do linho mais fino. Então Jesus tirou a sua capa e ele se despiu ali da sua autoridade. Convidado, queridos, não lavava pés, mas ele, sendo convidado, lavou os pés. Quando fala dele tirar a capa, mostra uma atitude humilde de Jesus, mostra sua humildade. E ele não nasceu servo, mas ele se fez servo. Vamos ler o que fala em Filipenses 2, do 6 ao 7. Projeta aí, por favor. Filipenses 2, do 6 ao 7. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele não era servo, mas ele, através da sua atitude de humildade, ele se tornou servo. Jesus, como líder dos seus discípulos, ele poderia ter dito: ô Pedro, vai lá e lava teu próprio pé. Ô João, vai lá, te levanta, lava o teu próprio pé. Mas ele não fez isso.
Porque se ele fizesse, ele estaria ensinando a autossuficiência, o individualismo e o isolamento. Mas ele preferiu ensinar a humildade, o amor, a comunhão e o serviço. A atitude de Jesus fala muito de amor. No versículo 1, ele diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Eu compreendo também que a humildade, quando ele tira a capa, ele está realmente se despindo do seu posto de líder. João Batista diz em João 1:27 que viria aquele a qual ele não era digno de desatar as correias da sandália. Mas Jesus se ajoelhou, desatou as correias e lavou os pés sujos. Quanto aprendizado! Quanto ele nos ensina, queridos, nesse capítulo, nessa atitude que ele teve. Quando a gente para pensar, eu compreendo que o lavar os pés nessa situação fala muito também de tirarmos a sujeira interna. Porque se esses pés andavam a distâncias longas, eles não estavam tão cheirosos. Eles talvez não estavam com um aroma tão agradável. Mas ninguém teve a iniciativa de lavar, limpar a sujeira um do outro. E Jesus está nos ensinando que a limpeza tem que começar por dentro. Dentro de mim mesmo, dentro da minha casa, no meu ministério, na minha igreja local. Porque é só limpando os pés uns dos outros que nos tornamos um com Ele. Quando nós somos um com Deus e com os outros, a unidade se fortalece. E há poder na unidade. Há poder na unidade. Há poder na unidade. Há poder, queridos. Há poder na unidade. A atitude de Jesus fala muito também de serviço. Só que ele não ficou discussando sobre servir. Ele estava ali nos seus últimos momentos, suas últimas horas. Ele poderia ou não poderia ter feito um discurso belíssimo, cheio do poder, cheio do fogo, cheio da unção. Mas ao invés de discursar dessa maneira, ele não falou sobre servir, ele demonstrou. Ele agiu. Ele agiu, queridos. E através da sua atitude, ele nos ensina que através do exemplo, não é a melhor maneira, é a única. A única maneira de ensinarmos, instruirmos, orientarmos, não é falando, é sermos os modelos, o exemplo. Por isso que em muitos momentos nós vamos ganhar pessoas para o Senhor sem falar nada. Sem falar nada. Apenas sendo e agindo como Cristo agiria. E é por isso que me chamou muita atenção a atitude do meu marido. E eu comecei a ser ministrada. Porque ele não falou nada. Ele simplesmente
agiu. Ele agiu. E quando ele saiu de casa, e que eu me vi ali, preocupada, se ele for para lá, adoecer e morrer, e eu ficar viúva, falei, meu Deus do céu, ele está mais cheio de fé e ousadia do que eu. Senhor, o que conduziu Marcos a estar ali? E comecei a buscar a Deus. E aí, queridos, eu entendi que sacrifício é o único símbolo de status no reino de Deus. O símbolo do status no reino é sacrifício. Servir torna uma pessoa grande. E ninguém se torna grande sem ser um servo. Olha o que nos fala em Lucas 22, do 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. É isso que diz a palavra. Martin Luther King diz assim: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. É forte, né? É muito forte. A ascensão é a diminuição. Quando Jesus foi para a cruz, lá no Gólgota, ele primeiro desceu para depois subir. Ele primeiro morreu para depois viver. Então, queridos, a ascensão é a diminuição. Enquanto eu e você não nos diminuímos, nós não seremos grandes. Quando Pedro questiona, não, os meus pés não. E o Senhor diz: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Que Pedro espiritual, né? Que Pedro espiritual. Queridos, e nós só nos tornamos humildes quando nós destronarmos toda a estrutura de orgulho que habita no nosso ser. Porque o orgulho, ele é alimentado quando não tem a humildade. E quando nós somos humildes, o orgulho é destronado. Leviatã é destronado. Então nós precisamos realmente nos humilhar, aprendermos com o maior exemplo de humildade, de amor, que é Cristo Jesus. Quando nós entendemos, como igreja de Cristo, que nós precisamos nos diminuir para que Ele cresça, não terá mais disputa por placa, não terá mais rachas, não terá separação, terá manifestação através do poder na igreja de Cristo Jesus, uma única, adornada, noiva de Cristo. Querido, nós precisamos entender isso. Quando nós não nos diminuirmos, para lavarmos os pés, para andarmos mais uma milha, para darmos a outra face quando batem no outro lado, nós não cresceremos. E quando nós falamos do machado,
O machado é uma ferramenta que ela é usada para o corte da lenha. O lenhador, ele precisa do machado. É uma ferramenta principal para o seu trabalho. Porque ela agiliza, ela traz o resultado mais rápido. Mas e se esse machado não estiver afiado? Ele vai bater, vai gerar esforço, ele vai tentar e o resultado no final vai ser menor. Vai ser menor. Quantos de nós, talvez, estamos com um resultado menor? Temos andado, percorrido, batido, tentado e não temos conseguido. Porque será que o nosso machado está afiado ou está embotado? Olha o que diz Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Em se tratando do nosso espírito, o afiar o machado é se gastar na presença de Deus. Porque você pode estar com o teu machado embotado e está demandando muito tempo para chegar ou ter o que você queria. Porque se o nosso machado não estiver afiado, estaremos gastando muita força e os nossos resultados serão pequenos. O machado, o embotado, queridos, ele significa estar sem energia, estar sem força, estar sem corte. E se nós estivermos embotados, nós estaremos sem energias, apático, sem resultados. Porque quando eu estou com o meu machado afiado, eu estou ainda mais conectada na videira verdadeira e os frutos virão. E quando eu estou conectado com a videira verdadeira, essa conexão vem de cima para baixo e para baixo. Só que em muitos momentos, talvez estejamos desconectados com a videira e desconectados uns com os outros. Jesus amava tanto relacionamento, tanto, que para identificar ele para os soldados, Judas teve que beijá-lo. Porque ele andava com pessoas, ele estava sempre com pessoas, podiam não reconhecê-lo. Então ele também foi o modelo de muita conexão, muitos relacionamentos. Temos vivido dias onde, desde o ano passado, nós fomos orientados a ficar em casa. Fique em casa. E no meu entendimento, o propósito de ficar em casa era para gerar ainda mais conexão, para afiar o machado, para as nossas lâminas do machado estarem tinindo, afiadíssimas. Mas ao contrário disso, a impressão que eu tenho é que muitos machados ficaram embotados por estar dentro de casa. E muita desconexão ocorreu. Porque, queridos, nós nunca tivemos um tempo tão propício para você voar no teu chamado, para você buscar a Deus a tempo e a fora de tempo, quer fosse por amor, quer fosse pelo medo.
Nós nunca tivemos tanto tempo. E a consequência desse buscar a Deus seria o quê? Lavar os pés, servir, amar, visitar, orar, jejuar. Porque se eu estou com o meu machado afiado, que significa gastar tempo com Deus, eu vou estar cheia de ousadia, queridos. Eu vou para frente de hospital orar. Eu vou deixar a sopinha na porta de alguém. Eu vou marchar na cidade declarando que essa cidade pertence ao Senhor. E quando eu me dei conta, vendo meu marido sair, eu falei, eu acho que o meu machado não está tão afiado. Porque, queridos, se ele tivesse, não existiria dúvida. Porque onde o Senhor está, não existe dúvida. Ele é o Deus do sim e do amém. E a pergunta que eu te faço nessa noite: como está o teu machado? Está embotado? Está afiado? Ou ele se perdeu no riacho, como a passagem lá do profeta com os seus alunos, que o riacho caiu no rio? E o profeta perguntou: aonde está o machado? Ele disse: está ali. Ali, ali. E ele jogou o galho e o machado flutuou. Ele sabia aonde o machado emprestado estava. Aonde está o teu machado? Aonde está, querido, o tempo gasto com Deus? Porque a resposta que eu tive através da atitude do meu marido foi: Senhor, como eu preciso gastar mais tempo contigo, porque é somente na tua presença que eu me lanço para lavar os pés, para dar água, para limpar o bumbum, para limpar o piu-piu. É só alguém, queridos, que tem um coração humilde, que se despiu de toda a estrutura de orgulho, que tem uma atitude dessa. É só alguém com um coração humilde, contrito e aquebrantado. Porque no normal, a gente olha e diz assim: mas o que fulano fez para mim me perder minha noite de sono lá? Amanhã de manhã eu tenho que trabalhar. O que ele fez por mim? Porque nós queremos, queridos, servir se eu for servido. Nós queremos amar se eu for amado. Nós queremos nos doar se alguém primeiro se doou a mim. Mas não foi isso que Cristo veio para nos ensinar em todos os seus momentos, em forma de homem. Não foi. Não foi. Quando nós lemos lá em Mateus 5:41, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Aqui está falando o quê? De não termos um coração vingador, cheio de justiça própria, mas de termos um coração perdoador e que transborda o amor. Percorra mais 1 milha por ele, por essa vida, por amor a Jesus. Pelo seu machado está afiado, percorra mais 1 milha. É isso que diz em Mateus 5:41. O mundo tem nos vencido pela pressa e tem nos esvaziado pela superficialidade. Nunca, talvez, tínhamos visto tanta gente apressada.
Tudo agora eu peço pelo telefone, eu peço pelo WhatsApp, eu peço pelo aplicativo. O que a gente mais vê é os motoqueiros subindo nas calçadas, é tirando o fino dos carros, é pessoas apressadas. E com a nossa pressa, temos nos tornado ansiosos e temos andado na superficialidade. O Senhor nos convida para andarmos em águas mais profundas. Águas mais profundas. Precisamos sair do raso, da superficialidade. Atos 6, 2, versículo 4. Por isso os 12, volta aí. Atos 6, do 2 ao 4. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Estava havendo um crescimento aí. Muitas pessoas, e essas pessoas precisavam ser servidas. E começaram a servir as pessoas. E esqueceram daquilo que era prioridade, buscar a Deus. E aí decidiram, tantos vão servir as mesas e os demais vão buscar a oração e a palavra. Queridos, afiar o machado fala de ser encontrado por Deus. Fala de não trocarmos o que é prioritário por aquilo que é secundário. A tua dedicação tem sido maior a quê ou a quem? Quanto tempo você tem dedicado ao teu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem ido buscar, contemplar a face do teu Pai de amor? Eu quero que você preste atenção nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
Obrigado. E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. O amor nasce quando Cristo renasce. Estamos no ano do renovo de Deus. Em Apocalipse 21:5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Depois de meditar nessa palavra, eu entendi o porquê de alguém que sai da sua casa para cuidar do outro. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o novo só nasce quando o velho sai. O broto, ele é pequenininho. E ele precisa estar novinho para ele crescer e se tornar uma linda flor. Então, não tem como vinho novo habitar em odres velhos. Então, se o amor estava apagado no teu coração, a humildade, o serviço, é tempo do renovo de Deus. É tempo do renovo de Deus. É tempo do amor nascer de novo. E ele só nasce através de uma pessoa que é a expressão do amor verdadeiro, que é Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não devemos nos afastar da fonte. Não importa o que você está passando, não importa o que você passou, não importa o que ainda há de vir, mas o teu socorro, o meu socorro, está no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte eterna, Ele é a fonte inesgotável. Só Ele, só Ele. Só Ele, queridos. Nunca nós tivemos tanta oportunidade de demonstrar amor, de servir pessoas, de abençoar vidas. Não é tempo para desconexão, é tempo para conexão em abundância. É tempo de se reconectar com a videira verdadeira, que é a fonte inesgotável. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com Ele. Olhe para você mesmo. E fale com o Senhor. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!